da nossa autoria. Bora, Nil Santana, matar saudades. Até quando eu vou viver desse jeito, enganando meu pobre coração? Eu amo na verdade, já tem dono seu amor. Não tem jeito não. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está meu grande amor, disfarçando pra seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor, fazer amor. É noite sem som, você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar o carinho que eu te dou. Mas ele é teu dono, não dá pra esconder. Eu perdi você, o grande amor da minha vida. Nil Santana, sucesso da nossa autoria. Estamos na fila. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está teu grande amor, disfarçando pra seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor, fazer amor. É noite sem sono, você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar um carinho que eu te dou. Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Muito bem, pessoal, chegando por cá. Estamos principiando aqui, são 18 horas em Rio do Prego, calor do Cuscobê hoje no Conceição do Coité, tá virada a coisa séria. E estamos resolvendo tudo. Jesus disse que vai mandar na hora certa. Ninguém se azoar. Boa noite a todo mundo aí. Compadre aí, Nicinho Vaqueiro já viu a gente, né, Nicinho? Mariana Beatriz, manda bisuinho tá aí também, Mariana, pra dar moral, gente. Esse curso comeu desse bisuinho aí, viu, Mariana? Hoje a matéria do Coité Cultura chega ligeiro. O Compadre Jaro Mota tá lá no Goiás, vendo a gente, né, Compadre Jaro? É o poder, Compadre Jaro, da internet, né? Já tá tudo aqui nos conforme. Aqui, Compadre Jaro, tá uma tristeza danada, a seca, mas nós estamos felizes, né, Compadre Jaro? Mas ruim tá para quem tá aí no hospital doente, outros tá enfermo e não pode mais ter nem, vamos dizer assim, levantado uma cadeira de roda. Outros perderam seus entes queridos. A gente aqui tem perdido amigos, amigos próximos da gente. Então a gente fica pedindo muita coisa a Jesus e não olha que tá bom, né? Tá bom e a gente fica com muita pataquara, né, Pajaro? Valeu aí, Pajaro. Fica aí na programação que estamos principiando com a cultura aqui. Jé Família já entrou também aqui no Coité Cultura, nós estamos principiando. Jé Família já entrou, graças a Deus, viu, compadre? Jé Família entrou, graças a Deus. Ele hoje... Você tá mentindo que eu sei. Não, ele entrou. Você tá mentindo. Ele entrou, ele tá aqui já, Jé Família, já tá aqui, né, velho? Bisuinha da guitarra, tá aqui com a gente. Estamos lá da cá um aço, o calor tá danado aqui nos estudos do Coité Cultura. Nós estamos aqui hoje, nós temos a matéria aí do ex-jogador Vandir Coitense, né, nos prestigiou o bate-papo com a gente aqui, com o Padre Vandir, que vai estar falando aqui da sua trajetória, falando um pouco de Coité, viu, Pajaro? O ex-jogador Vandir, que teve aí na gestão de Vertinho, representou bastante aqui o futebol, né? E foi embora aí jogar fora no mundo afora e hoje está aí no norte do estado, né? Tá lá em Paraupebas, lá no Pará, essa região aí. Mas ele deu o prazer dessa entrevista. Também temos aqui a matéria do açude de Tarandi. Tarandi não, Vala Jesus, Nossa Senhora. A matéria aí do açude de Pedra Branca, viu, compadre? Já seco também, secou as máquinas limpando. E a gente só vai aqui pedindo paciência a Jesus, não tem jeito, né? Quem manda é ele. Aqui que o Padre Jaro já mandou pra gente aí, ó a situação que tá aí, ó. Ó a situação que tá lá o Goiás, né, Padre Jaro? Goiás, que coisa boa. Tá chovendo nesse momento no Goiás. Fala, meus amigos, minhas amigas da cidade de Conceição do Coité, na Bahia, minha família. Daqui, gente, as roças de soja, né? Aqui na beira da rodovia que liga aqui a Rio Verde
Aparecida do Rio Doce. Hoje a pista tá de boa, feriado, não tá tendo muito carro hoje. Veio eu e o galego aqui, meu amigo que nós veio tratar o gado aqui na outra fazenda do patrão. Tá aí, gente, meio mundo de soja que você está vendo. Plantio lindo. Muita soja aqui que o pessoal planta é muito. Aqui, ó, a rodovia que vem de Rio Verde e que segue aqui pro Rio Doce, parecido do Rio Doce, né? Daqui aqui a soja linda aí, ó. Enquanto nossa Bahia, nossa região lá em Conceição do Coité, na Bahia, tá de seca. Manda aqui um abraço muito especial para o meu amigo Geraldo da banda Juventude Musical. Muito bem, pai. Valeu, gente. Estou amando loucamente uma garota. Neste romance está sendo meu dilema. Como pude me apaixonar por outra? Aí está o meu grande problema. Menina linda, muito jovem para mim. Confesso, não sei o que vou fazer. Como pude me apaixonar assim? Deus me perdoa se eu merecer. Meu Deus do céu, eu gosto tanto deste alguém. Aí é compadre Jaro Velho, seresteiro aí da Salgadalha, mas tá lá no Goiás, né, compadre Jaro? Valeu aí, valeu, Feliz Natal. Camila Araújo tá aí na capital, Salvador, né, compadre Camila, tá aí na capital, Jaro. Lembra tio Veto, né? Camila conhece, Camila, compadre Jaro aqui. Lembra mesmo, é muito amigo da gente, né, Jaro Velho. E ele foi embora lá pro Goiás, tem um bocado de tempo. Aí veio aqui no Coité fazer uma visita à família. Aí viu a gente aqui, a gente foi na avenida e o melhor fizemos esse clipezinho pra compadre Jaro. Ele levou esses clipes aí e distribuiu. meu grande bem. Cantador de seresta, pregueiro do Coscobeiro, né, cara? Nosso Senhor faça os outros entender. Ela é jovem, mas já sabe me amar. É muito tarde pra esquecer. Agora temos segredos pra guardar. É muito tarde pra esquecer. Agora temos segredos pra guardar. Compadre Jaro, velho do Coscobeiro, né, compadre Jaro? Compadre Jaro tem uma voz boa pra brega, né, compadre? Fosse do tempo aqui, compadre, tivesse na nossa região o tempo do... Que aqui Coité hoje é letisua, né? Coité hoje é samba. Coité aqui hoje é o axé, é o samba, é a pisadinha, né? A gente aqui que canta a seresta. Fica toda arrupiada, assim, vendo, mas não é na nossa região aqui. É muito assim, restrito. Agora se descambou aqui pro lado de Santa Luz aí, Queimada, vai descambando pro norte e vem aí o bicho pega, viu? Aí a cachaça... Meu Deus do céu, eu gosto tanto deste alguém. E o melhor, ela também gosta de mim. Ela é jovem, mas é o meu grande bem. O Pajaro tá bonitinho, né, Pajaro? Ficou empromoadozinho. Comadre Luísa Lopes. Chegando por cá, né, comadre Luísa, Ana Almeida tá por cá, Camila Araújo já chegou, né, compadre Jefferson Almeida, Ana Beatriz, tá chegando de gavazinho aqui com o compadre Jaro, né, compadre Jaro, vamos adiantar aqui, principiando Coité Cultura, nós temos um bocado de coisa hoje para mostrar da nossa cidade, do Natal, né, e Deus tenha misericórdia aí dos enfermos, nos hospitais. Às vezes a gente, comadre Luísa, fica pedindo coisa demais, né, e pedindo muita coisa, né, compadre Miguel Dantas aí, tá vendo a gente, aí em Salgadalho, no Peba, que gosta da cultura também. A gente às vezes fica pedindo algo demais, mas Deus sabe o valor de cada um da gente, o que é que pode dar pra gente, né? Porque
nesse momento tem muitas pessoas tristes em hospitais, outros tristes porque perdeu seus entes queridos. Tem pessoas viajando longe da família. Tem outros que não tem mais perspectiva de vida. Né, comadre Evanildo e Cassiano, tá lá aí tá longe que são Água de Serena, né, comadre Evanildo? Tá lá na Imburanas, lá pertinho do Coscobel, mas a compadre Carla aí, uma boa tarde, um Feliz Natal para todos vocês também aí, né? Mariane, receba aí um Feliz Natal de comadre Evanildo e Cassiano, aí lá tá lá no Coscobel da Horolândia, né? Tá aí no Alagadiço, é só dado de aí. Dá um pulinho aí, comadinha, comer um pouco de farofa, mas com o compadre Carlos aí, tomar aquele café que o compadre Carlos gosta. Feliz Natal, né, pessoal? Né, compadre Miguel? A gente de ficar pedindo a Deus muita coisa, que que esse ano venha melhor que o outro, deixa por conta de Jesus. Vamos só agradecer esse ano, o dia de hoje, agradeço amanhã, até temos que agradecer. Pedir não, nós não temos moral para estar pedindo nada a Jesus, uns boca de lobo como de vovô que a gente tem, só sabe baflemar, né, Zacarias, velho? Eita, Zacarias tá lá em Tacaré, ô Zacarias, daí de Tacaré pro Coscobel, abaixa descer aí dessa serra aí, viu, Zacarias? Cuidado, Zacarias, venha pra casa, passar o Natal com os meninos, com os netos, com a velhinha, com a mulher, né, o papagaio, a gaiola. Né, pai Miguel? Miguel Danta, velho, tá mais a gente aqui. É, Miguel, seu conteúdo. Foi um presente que Deus mandou pra mim. Nosso Senhor faça os outros entender. Ela é jovem, mas já sabe me amar. É muito tarde pra esquecer. Agora temos segredos pra guardar. É muito tarde pra esquecer. Agora temos segredos pra guardar. É muito tarde. Muito bem, vamos botar aqui a primeira matéria do bate-papo, nós ali até o lado, pra gente ver o movimento da nossa cidade. Depois nós vamos falar com o padre Vandic, depois de Vandic tem aí o Açu de Tarandi. Todo mundo mais gente aí, viu? Todo mundo mais gente. Música da nossa autoria. Bora Nil Santana. Bataça. Aqui, vamos botar aqui a matéria pra você ver o movimento da cidade hoje, viu, compadre velho? Vamos ver a cidade Coité como amanheceu hoje, o povo feliz. E a gente sempre tá resistindo, né, compadre? Compadre Zacarias velho, tá sempre acompanhando a gente. Agradeço de coração aí sua audiência aí. Bora ver. E aí, meus amigos, o movimento da cidade hoje aqui tá top. Véspera de Natal hoje. Pense que tá um movimento hoje bacana demais. Olha pra isso aí. A cidade tá vento e popa, dentro do Natal Luz aqui. Hoje é a véspera do Natal. Movimentação bacana, né? A cidade de Conceição do Coité da Bahia. E a gente só resiste para poder lá ter conteúdo no nosso Coité Cultura. Esse é o movimento da nossa cidade. Véspera de Natal hoje, 24, 10h30 da manhã. Horário nobre aqui, né? Eu tô perto aqui de dois camelinhos. Camelo aqui é dois viados. Tem demais no Brasil, viado, né? Na Amazônia tem um bocado, na Amazônia. É isso aí, gente. É uma movimentação bacana aqui na nossa cidade. Pena, gente. A tristeza maior é essa estiagem, né? Se nós tivéssemos chuva aqui nesse período de dezembro, seria mais alegre, né? A outra via lá, tá vendo lá? Olha como é que tá lá de carro também, né? A movimentação subindo, descendo. É isso aí. E a tristeza é mais por conta disso, né? Da estiagem. A estiagem aqui, a gente vê aí a movimentação, mas se tivesse chovendo era melhor. Mas é isso aí. Velho. Esse aqui é um lambança, aqui é a maior lambança de Coité, esse camarada aqui, ó. Um abraço, Deus. Aê, calma, velho. Pois é, meus amigos, Conceição do Coité da Bahia. Nós estamos aqui, ó. Você vê que o trânsito não parou ainda, viu? Ainda não parou, movimentação é boa. Pense. Movimentação socada aqui. Hoje é a véspera.
Hoje é a véspera do Natal e é isso aí. Movimentação considerável. Os carros, a movimentação, porque o Natal sempre é assim mesmo. E é desse jeito aí, né? Tem gente triste, tem uns alegres, é assim mesmo. Natal é assim. Uns casados, outros solteiros, outros tá seco. É, pessoal, o trânsito ainda continua. Movimentação bacana aqui ainda, né? É, movimentação bacana. E as lojas socadas aqui. O movimento é esse aqui. Eu vou dar só uma caminhadinha aqui pra gente mostrar pra vocês aqui o movimento. Tá uma movimentação grande na cidade aqui. Tá congestionado o trânsito. É isso aí, gente. O negócio é bom. Bom demais da conta. Congestionou, muita gente. Lotada aí a cidade. É isso aí. Só reduzindo para vocês aqui a movimentação. É isso aí, é véspera do Natal. Movimentação bacana. Mais uma vez eu digo, uma pena nós não ter aqui a real história. Era para estar verde, chuvoso, mas não é como a gente quer, é como Deus determina. É isso aí. Promoções especiais imperdíveis para você surpreender seu grande amor. O momento certo no Jadson Nunes. Venha, meu querido. Vamos andando aqui no centro, um pouco aqui, uma parte do centro aqui. E a gente vai acompanhando aqui só para registrar aqui para o Coité Cultura essa movimentação do dia de hoje, essa véspera de Natal. É isso aí, gente. Aproveitar o dia de hoje, o importante é isso. É aproveitar o dia. É uma festa familiar. É isso aí. Construção do Coité em geral e pra você também, meu Santana. Pra mim também? Também. Vale pra mim? Vale pra você também. Pronto. Vai pra rua, deseja um Feliz Natal pro povo aí. Que eles tenham um dia melhor do que ontem, porque na verdade isso aí a gente vê que tudo é comércio. Tudo é comércio. Mas só em pensar que Jesus deu a vida por todos nós, vamos louvar ele e vamos agradecer. Acreditar. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo. Pronto, e aí, só? Um Feliz Natal para todo coitense, Todo coitense. independente de que lado ele seja. Muito Se bem. ele vier pro lado do vermelho, melhor. É? Ah, você, rapaz. Aqui você fez aqui esses 3 filhos de Coscobel aqui. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, é isso aí. A movimentação da festa do Natal, ela é isso aí. A cidade está bastante movimentada hoje com essa véspera, né? Isso é bom. É como o assunto ali, acabei esquecendo de intruso pelo meio, mas a tristeza maior é a conta da estiagem, né? Se nós tivesse uma chuvinha, mas aí cabe ao Criador aí, e é isso aí, né? E é a movimentação bacana, as pessoas comemoram bastante o Natal, a movimentação é bastante legal. Isso aí, gente, a gente para sair aqui do meio do trânsito da cidade aqui é trabalho, viu? Se você vier, você que está aí vindo pro centro da cidade aí, prefeitura, desceu aí essa avenida aí, quiser sair do congestionamento, não venha pro centro aqui, viu? Aí nos postos de combustível da Baixada aí, até chegar no açudinho aqui, tá congestionado. Muitos visitantes também, né? Vêm pra passar o Natal com suas famílias aqui, e o trânsito é assim, tá bastante congestionado. E não é assim mesmo, né? Graças a Deus por isso. Isso é um movimento da cidade. A cidade tá em vento e popa. Isso aí, gente, vocês podem ver aí, né? Não para um segundo. Muitos familiares que estão fora da sua terra, chega agora no Natal, vem. E isso é bom, isso é bom, isso é bom pro comércio. O Natal simboliza realmente isso, a família, correto? Então, só um registro, um pequeno registro pra gente viver esse momento, que é o Natal, como a gente pode
aproveitar, tem que aproveitar o dia de hoje, amanhã não pertence a gente. E o que importa é isso, viver o momento. Aí, vocês estão vendo o trânsito aí, não tem paradeiro, né? É congestionado, é via vice-versa, como diz a história. As lojas lotadas de clientes e por aí vai. E a gente torce para que seja um trânsito educado, tá um trânsito educado, né? As pessoas com calma, não tá com agressividade. E costuma muito isso, né? A movimentação é essa aí. Estamos fechando o nosso bate-papo aqui, registrando para vocês essa movimentação bacana. Movimentação legal. Véspera de Natal, 24, hoje são 10 horas e 35 minutos, 10 e 45 minutos. Na cidade de Conceição do Coité, nesse semiárido baiano. Essa é uma terça-feira feliz, sempre muito espetacular. Essa manhã bacana da Clube do Smartphone. Smartphone chegando por cá, né, compadre Gil Lima, velho. Toca gaiteiro! Toca gaiteiro! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado. Ei, música. Você tá mentindo que eu sei. A vantagem é Você boa. tá mentindo. Eu não tô não, Conceição do Coité tá bonito, né, compadre velho? Tá bom, né, compadre velho? Esses meninos me tiram do sério, esses coscobeu, né, compadre? Tira do sério, né, compadre? Coité, cultura, comida santa. Ô, compadre Gel Lima, tá de folga, compadre Gel. Como é que tá aí a high-tech? Tá de boa aí? Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Vou mandar um alô pra Braia, que tá vendo a gente aí, compadre Kio da high-tech, compadre Gel, tá todo mundo de fuga. Só chega segunda-feira agora, né, compadre? Ninguém também ninguém meu filho, olha o bambu, vai. O programa Coité Cultura. Muito bem, bora adiantar que nós temos um bocado de coisa pra fazer hoje ainda. Tem a Vandi que vai falar daqui a pouquinho no programa. Primeiro que vem embora que o jegue dele se soltou. O jegue se lascou de falar, né, compadre? Eita, zoada do é doido, virou um negócio sério meu aqui. filho, olha o bambu, vai. Rapaz. O programa Coité Cultura. Bora adiantar, filho de Deus, né? Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. O Parigel disse que amanhã tá ligado lá na High-Tech, né, Parigel? Não pode, né, já tem uns clientes. Amanhã acabou o fé. Ah, rapaz, hoje é quarta-feira. Eu tô pensando que hoje, rapaz, né, compadre Jaro. O compadre Jaro é de Salgadado, compadre. Eu tô pensando que hoje, compadre, hoje é sexta, entendeu? Mas não é sexta. Hoje é quarta-feira, né? Olha, compadre, eu recebi o poder que tem a internet, compadre Jaro. Ele é de filho de Salgadado, tá lá no Goiás. Nesse exato momento chovendo, ele mandou um vídeo pra gente ver como é que tá a chuva lá, compadre. Que coisa bacana lá, compadre. É interessante, né, compadre? Fala, meus amigos, minhas amigas da cidade de Conceição do Coité, na Bahia, minha família. Daqui, gente, as roças de soja, né? Aqui na beira da rodovia que liga aqui a Rio Verde, Aparecida do Rio Doce. Hoje a pista tá de boa, feriado, não tá tendo muito carro hoje. Veio eu e o galego aqui, meu amigo que nós veio tratar o gado aqui na outra fazenda do patrão. Tá aí, gente, meio mundo de soja que você está vendo. Plantio lindo. Muita soja aqui que o pessoal planta é muito. Aqui, ó, a rodovia que vem de Rio Verde e que segue aqui pro Rio Doce, Aparecida do Rio Doce. Daqui, ó, os carros vindo de Rio Verde. Hoje feriado, pouco movimento aqui na pista. Aqui um abraço muito especial para o meu amigo Geraldo da banda Juventude Musical. Valeu, gente, um abraço para você. Valeu, compadre Jaro, filho do Coscomeu, meu compadre Jaro, ele é de Sagadaia, viu, compadre Jaro? Ele é sagadaiense, mas tá lá, trabalhando lá, tem um bocado de ano que ele foi embora pra lá. Só vem aqui visitar, dizer que é pouco provável que ele volte aqui, nem tão cedo assim, né, compadre Jaro? Que eu vou dizer, gente,
Deixa aí antes de entrar na conversa de Vandique aqui, no bate-papo lá do açude, Tarandi. O açude ali não, o açude lá, compadre, o açude Pedra Branca, né? Onde eu falei, se eu prestigiar aqui o pessoal que paga meu cuscuz, vá pro vulto. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Responsáveis Keu e Gel. Telefone 3262-2092. Zap 99164-4982. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409. Telefone 75-3262-3426. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Goité. Farmácia Santa Maria, Clério cobre qualquer oferta da concorrência. Dona ligada, você quer economizar na hora de comprar seus medicamentos. Tem um lugar certo para sua economia. Venha comprar na Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria tem preço baixo, qualidade. Quem mais barato vende na nossa cidade. Atendimento especial, aberto todos os dias. A melhor de Goité do estado da Bahia. Faça suas compras em Cedrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Goité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cedrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Cedrais Supermercado. Muito bem, já foi embora aí o pessoal que paga o nosso cuscuz, né, compadre comadre Nesita, comadre Nesita. Feliz Natal, povo bom, né? Deus abençoe que a gente prossiga em paz, né, comadre? Comadre Nesita nesse mês, senão a gente ficar muito apucanhado demais, não fica bom não, né? Toca gaiteiro! Toca gaiteiro! Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Tá sempre coisado, né, compadre? Ei, mundo velho, o Naldo Biô chegou. Você tá mentindo. Não, compadre, não. O homem do trio de o homem que dirige o trio aí, né, compadre? Você tá mentindo. Não tô não, eu não tô não. Você tá mentindo. A menina não tô mentindo, hein? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Bora adiantar, meu filho. Bora adiantar. Oi, o bambu, vai. É mesmo? O que foi, filho? O programa Corte é Cultura. Ô, caba velho, bora Primeiro adiantar. que vem embora que o jaco dele se soltou. Ô, operador. Operador, deixa eu trabalhar sossegado. Ô, Jesus. Não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo. Não vai A fazer... verdade é Eu essa. também não tenho medo, mas a gente precisa trabalhar. Confusão da Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Confusão do Cuscobel, né, Não tenho compadre? medo de nada. Eu também não tenho, compadre. Você tá mentindo. Eu tenho algum medo, não vou negar. Você tá mentindo. Bora adiantar, Pajé. Boa noite, indo bucha Os grande. buchos grandes chegando, Já né? tem barriga grande aí. Aí é feio, eu conheço. Você conhece, Aí é feio. você conhece com o Parigel, filho de Deus, pra estar chamando o pobre do homem de feio. Aí você me tira do ar, esses meninos, essa creche, né? Aí é feio, eu conheço. Toca gaiteiro! Toca gaiteiro! Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Pronto, bora adiantar, né, compadre Nesita, que o Padre Nel tá por cá, irmão de compadre Landualo, velho, tá vendo a gente, né, compadre Nilza? Compadre, o negócio é assim mesmo, né, os meninos tudo doidinho, mas a gente, e se não fosse as crianças, Jesus tinha picado fogo no mundo. Então vamos ter paciência com esses meninos, né, esses meninos é quem faz o jeito de Deus segurar o mundo aqui ainda. Você tá mentindo. Não, é verdade, né, compadre? É mentira. Esse cara vai de mentir. Não, rapaz, e se não fosse as crianças, Jesus já tinha socado o meteoro dessa terra, velho, com esses homens, velho, nojentos, esses caras tudo gananciosos, poluindo o mundo todinho, né, compadre? Bora! Cadê o homem aí, filho? Cadê, compadre, o homem do futebol?
Bora, compadre Vandique, chega pra cá com os cabelos. Se esconda não, que o momento é esse mesmo, né, compadre Vandique? Vamos bater um papo aí, compadre Jaro. Vandique, um cara que representou Coité na cultura do futebol, na cultura do futebol, né? Jogou em grandes times, no Flamengo, no Paysandu. O Paysandu jogou com ele também, jogou na Europa, voltou pra trás, foi lá pro norte do estado, veio pra Coité e não vim. Peguemos ele na véspera da viagem, mas ele não cedeu uma lambançazinha lá e nós arrochou o nome, foi? Bora adiantar aí, bora. São 6 horas e 29 minutos, no Coisa dizendo Coité na Bahia, são 6 horas e 28 minutos, 18 horas, bora. Vandique José de Oliveira Lima nasceu em Conceição do Coité, no estado da Bahia, em 7 de abril de 1965. Ele começou a carreira na Catuense, passou pelo Bahia, mas se tornou ídolo do Paysandu, onde foi campeão da Copa dos Campeões em 2002, marcando 3 gols na decisão contra o Cruzeiro. Esse título levou Papão da Curuzu à disputa histórica da Libertadores das Américas de 2000. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, estamos aqui mais uma vez na Praça da Matriz, hoje véspera de Natal, com um coitéense, um amigo e um esportista que representa a nossa cidade dentro do esporte, um profissional, nosso amigo Vandique, que vai falar um pouquinho aqui, a satisfação com a gente, e a gente vamos aqui, vai futucar a vida de Vandique no mundo do esporte, falar um pouco da satisfação aqui pro nosso Coité Cultura. Vandique, uma boa tarde aí e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, amigo do Coité Cultura. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando com vocês e estou aqui à disposição para a gente falar um pouquinho de como foi a minha carreira como desportista e como está sendo hoje. Culpado de Delvan Silva está dizendo aqui que jogou bola, mas Vandique falou aqui agora, ó, escreveu aqui, culpado de Delvan do Mundo dos Canários. Disse que jogou bola, mas Vandique era mais ruim do que ele. Para começar, você é um coitéense. Sou coitéense, nasci aqui nessa cidade que eu amo muito. Faço questão de passar todas as minhas férias aqui em Coité com os amigos, jogando bola, jogando dominó, baralho. O importante é estar aqui com os amigos, né? Eu gosto muito disso e é isso que me faz feliz quando eu estou de férias. Nasci aqui no dia 7 de abril de 65, tenho 59 anos, né? Saí de Coité aos 17 anos para tentar ser jogador de futebol. Iniciei na Catuense, joguei em 15 clubes. 15 clubes? Entre eles o Flamengo, Náutico, Juventude, Bahia. Encerrei minha carreira no Paysandu, clube que eu fui jogar em 2001, joguei até 2003 e fiquei morando lá, me elegi vereador, depois presidente do clube e hoje exerço o cargo de diretor de futebol. Me parece que você está aqui no norte do estado, é isso ou eu estive lá? Não, eu moro lá em Belém do Pará, desde 2001, são 23 anos, né? Tenho muitos amigos lá, gosto muito da cidade, graças a Deus sou muito querido, principalmente pela torcida do Paysandu, clube que eu mais me identifiquei, conquistei lá os meus maiores títulos, clube que realmente me conquistou meu coração e hoje eu torço pro Paysandu, trabalho no Paysandu só que a recíproca é verdadeira. A torcida do Paysandu também gosta muito de mim e isso aí faz com que eu conviva muito bem lá em Belém. Me parece que o ex-prefeito Vertinho, na época, o Vertinho investiu bastante no esporte naquela época e sempre às vezes você aparecia saindo de suas férias e vinha aqui participar de uns babs, contagiava a cidade, né? Com certeza, Vertinho, na verdade quando eu morava em Coité eu jogava com Vertinho, né? Ali no campinho que tinha em frente à casa, no Campo Velho e também um campo que tinha ali em frente à casa dos pais dele, né? Ali a gente sempre jogava ali, era um negócio muito bom. O Marcelo também, o atual prefeito, jogava, apesar de ser novinho também, Zé Hamilton, Mauricinho, o Dr. Robson, o Dr. Enéas, era muita gente ali que morava naquela rua e eu ia jogar lá e os meus amigos também iam, como falecido Fragu, Marquinhos, Pintinho, tempo muito bom. E Vertinho, quando se tornou prefeito, ele sempre que podia me trazia aqui, sempre que eu estava de férias. Ele gostava do esporte, né? Investiu. É um desportista nato. O Vertinho, quando ele foi prefeito, ele investiu muito e eu, sempre que eu podia, eu vim aqui prestigiar. Em que ano você saiu atualmente de Coité já para
para seguir a carreira como profissional de futebol? Eu saí de Coité em 83, eu tinha 17 anos para jogar na Catuense, disputei 3 campeonatos de juniores. Fui artilheiro de 2 e campeão do outro. Fui artilheiro também de mais 2 campeonatos de profissionais pela Catuense. Aí fui vendido, fui negociado, né, na verdade emprestado para o Flamengo, depois para o Náutico. Retornei para a Catuense, fui vendido para o Joinville e o Bahia me comprou do Joinville. E aí eu fui campeão e artilheiro também em 91 pelo Bahia e comecei a rodar o Brasil inteiro. Saiu do país ainda, não foi isso? Fui para a Grécia e no... Tô bem informado. Tá, eu tive um azar porque no meu primeiro jogo, né, eu já tinha feito 2 gols e tive uma distensão. Naquela época era muito difícil a recuperação, né? Hoje não, o jogador com 4, 5 dias já tá bom. Hoje o jogador machuca numa Copa do Mundo, faz uma artroscopia e ainda joga se o time dele for mais longe. Naquela época era tudo mais difícil. Aí eu já no primeiro jogo me machuquei, também era novinho, eu saudade de casa, a vontade preferi vir embora, mas hoje eu penso que foi um erro, né, porque era uma oportunidade grande jogar na Europa, mas faz parte. Faz parte. Alguma contusão, a contusão que você teve dentro do esporte que lhe marcou a sua carreira? Não tive nenhuma contusão séria, né? O que eu tive de mais sério mesmo foi uma distensão, não foi rompimento, foi uma distensão no joelho e isso me fez ficar 6 meses parado, né? E isso aí foi o que eu tive de mais grave, além da contusão que eu tive na Grécia, mas também foi uma distensão na virilha. Graças a Deus joguei mais de 20 anos e não precisei fazer nenhuma cirurgia, coisa difícil para qualquer atleta, ainda mais para mim que era atacante, né? Muito bem. Então eu, graças a Deus, não tive nenhuma contusão muito séria, não fiz cirurgia e isso com certeza ajudou para que eu jogasse até os 39 anos. Vandic, dentro do bate-papo, comparando a de 83 para hoje, 2024, aqui em Coité nós temos bastantes escolinhas de atleta, tem peneiras de futebol, de clubes grandes que vêm. No seu conhecimento, na sua experiência que você tem, até o incentivo aos meninos, às crianças que estão vindo aí, os jovens, hoje é mais fácil se fazer um atleta profissional aqui no interior do que o seu tempo? Não. Não? Não é mais fácil porque o futebol está exigindo muita coisa hoje em dia. Quando eu jogava, por exemplo, uma comissão técnica, ela tinha 6, 7, no máximo 10 integrantes. Hoje o Paysandu tem 36 numa comissão técnica, quer dizer, hoje é praticamente um profissional para cada área, né? Então você tem nutricionista, você tem fisiologista e o jovem hoje, ele tem que se empenhar bastante para conseguir superar, né, muitas fases da carreira de jogador de futebol. Agora também é o seguinte, é mais difícil o garoto chegar no auge, mas também quando chegar, tá feito. Hoje você vê jogador aí de 16, 17 anos ganhando 100, 200 mil reais, porque eles conseguiram, abdicaram de muitas coisas da sua vida de jovem, de adolescente, e hoje eles estão podendo aí usufruir. Hoje, para nós encerrar o papo, deixar você à vontade, o pai Vandic tem outra entrevista daqui a pouquinho. Nós temos mais alguns atletas aqui em nome nacional também, né, Vandic? Temos. Coité sempre revelou muitos jogadores, né? Na minha época, teve o Duinga, que depois virou Tuíca, Tony, Silva Baiano, o Wallace. Muita gente boa que saiu de Coité para tentar a carreira. O Wallace ainda brilha até hoje, um cara que conquistou tudo aí, que disputou. E eu fico muito feliz quando de repente surge mais um nome de um coitéense, né, no cenário do futebol. Eu fico muito, mas não é pouco não, eu fico muito feliz mesmo, porque Coité é uma cidade acolhedora, uma cidade que o povo adora futebol. É verdade. Eu já tive um sonho de ver Coité disputando um campeonato baiano de profissionais, mas eu sei que não é fácil, o custo de um time profissional não é brincadeira, exatamente.
Exatamente, porque as pessoas imaginam que para ter um time da cidade a prefeitura tem que bancar, e a prefeitura... Deixa eu dar um alô ligeirinho aqui para o compadre velho que tá vendo a renda aqui, Vandir, que volta agora para falar, Zacarias chegou, obrigado aí, Gesto Fio, pela audiência, Alci Miranda mais a gente aí, obrigado Alci Miranda, Jefferson aí, compadre Vando velho que tá mais a gente, Delvan velho, né, compadre Zacarias, compadre Jairo, só compadre Nau, aqui só pra gente registrar, para não deixar o povo triste, compadre Jaime chegou, compadre Jaime gosta de bola também, ele, mas é Pinto, foi jogador do Bahia nos anos 70, foi compadre Jaime? Foi o zagueiro e outro foi o Gandula. Bora adiantar que o papo hoje é bom. Eu agradeço, gente, do fundo do coração. Vocês hoje, aí, em pleno Natal, o feriado tá aqui suportando as minhas pataquadas aqui. Essa audiência é muito importante pra gente. Viu, pai Jefferson, filho, cada um de vocês, a importância que tem um likezinho, um boa noite. A gente precisa bastante. Bora, Vandig, adianta o lado aí, vá, filho de coisa comigo. Não aguenta. Só se viesse empresário. Exatamente, tem que ter investidores, empresários que possam investir aqui. O povo de Coité ama futebol, eu tenho certeza. O compadre Giovanni Santos tá dizendo aqui que teve o prazer de jogar, foi o compadre Giovanni, de jogá-lo com o padre Vandig, né? Bora apreciar o bate-papo. Certeza que se um dia Coité tiver um time profissional, o estádio vai estar sempre lotado, até chegar lá o caminho é muito longo. Só torcer, né? Vamos torcer. Vandig, eu tenho um conterrâneo meu de Goiabeira, sou de Goiabeira, ele tá jogando em um time aí fora do país, não sei se você já viu falar. Eu me esqueci o nome dele, ele, aliás, foi doido pra ir. Inácio jogou no São Paulo. Então tá fora do país aí, né? Inácio, realmente, ele no começo da carreira dele, ele arrebentou e não sei o que foi que houve, ele acabou ficando fora do cenário, não sei o que foi que aconteceu com a carreira dele. Rapaz. Mas logo que ele surgiu, realmente ele era motivo de orgulho para todos nós coitenses. É lá da minha terra natal, Goiabeira, Goiabeira tem cantor, Goiabeira tem muita gente boa também. Joguei muitas vezes eu joguei na Goiabeira, com os Canarinhos de Edinho, com o Botafogo de Chimbinha, o Ipiranga de Zé Gambirro, o Bahia de Pois é, todos esses aí eu sempre ia lá, praticamente todo domingo a gente ia lá para Goiabeira jogar e era muito difícil ganhar lá. Vandig, você hoje, como tá as drogas no mundo hoje, cresceu demais pro seu tempo para hoje, a quantidade de jovem, a facilidade que chega a coisa ruim. Você diria que o esporte, como um dos discursos políticos, um dos discursos de repórter de televisão, enfim, fala que o esporte é o caminho de tirar essa influência do adolescente para as drogas. O futebol é essencial, né? Com certeza. Agora sim, a gente vê e ouve nas campanhas políticas, muitos políticos falando de investimento no esporte. Mas só que depois na prática não acontece isso. E eu falo sempre, o esporte é um caminho de salvação para muitos jovens e para a família dos jovens. Porque um garoto desse que se torne jogador de futebol de sucesso, ele consegue arrumar a vida de toda a família. E o futebol, eu falo assim, o esporte de uma maneira geral, só que o futebol é o meio de inclusão social mais barato que existe. Você pega uma bola que custa 70, 100 reais, você consegue deixar 22 garotos. Fora os puxa-saco ali. Fora quem está assistindo. Então é melhor os garotos estar ali jogando bola com aquelas outras pessoas assistindo, do que estar em sinaleira pedindo dinheiro, ou ou até mesmo usando droga, né? Porque quando a pessoa está muito ociosa, ela acaba fazendo bobagem, né? A gente não é puxando o saco, mas vamos falar aqui um pouquinho, botar a cara, a política entrando no meio um cadinho. Aqui na gestão de Marcelo agora foi construído diversos quadras poliesportivas boa mesmo. Tem quadra poliesportiva aqui no nosso município, no distrito, que cidade pequena não tem. Aí o prefeito faz a quadra, mas não basta só isso, né? Precisa outro incentivo para os times manter, tudo isso aí, não é? Com certeza, porque é muito legal que o prefeito tenha a iniciativa, né, de fazer os espaços. O mais difícil é fazer os espaços. Que bom que o prefeito da nossa cidade está fazendo isso.
E eu espero, né, que através da Secretaria de Esporte, que venha incentivos para que existam, né, competições e até mesmo incentivos às escolinhas para que hajam revelações. Os vereadores possam todo dar mundo, camisa, dar um calçado para os pobres, os meninos pobres. Por exemplo, eu fui vereador em Belém durante 12 anos. Eu tinha 3 mandatos. Eu tinha 4 escolinhas de futebol, nenhuma criança pagava nada, eu bancava, eu mesmo. Do meu bolso, eu pagava os professores, dava todo o material. Então foram 12 anos que eu passei incentivando. Sim, fez sua parte, fiz minha parte. Agora, depois que eu saí, as escolinhas acabaram, porque eu não tinha mais como manter. Eu torci muito que alguém assumisse, mas ninguém assumiu, infelizmente. Mas eu tenho a consciência de que fiz o que o povo de Belém esperava de mim. Vandig, muito obrigado. Você é aquele que ele conheceu, você viu falar de Vandig através da rádio, alguns vídeos, mas a partir de agora vai ficar lá no Coité Cultura, vamos passar ao vivo no programa e vai estar lá no YouTube, a descrição. Aí muita gente vai passar a conhecer você visualmente. Obrigadão, meu negão. Eu que agradeço a oportunidade, aproveitar aqui e desejar um Feliz Natal e um 2025 de muita paz, saúde e prosperidade para todos os coitenses. Vandig José de Oliveira Lima. Nil Santana Simpliciano Simples, né, compadre Jair? Ô, Chico, velho, Coscobê. Compadre, não. Eu vou dar aqui um alô primeiro com o compadre Rico do Coscobeu aí, que tá ouvindo aí, Nil Santana lá. Pessoal, agradeço a vocês. Hoje é um feriado do cara desligar a televisão, o celular, desligar a luz, ficar batendo papo com a mulher aí, deixar os meninos comendo a pipoquinha aí pra lá, soltar os cachorros, sossegar, porque essa correria de vida, né, compadre Zacaria, filho do Coscobeu, não adianta muita coisa, não. Então, né, compadre não, velho, ou não, furungo, velho. Esse caba não é culpado, não. É um caba, velho, muito humilde, simples, né? Pelo nome que trouxe, que carrega na sua vida. Hoje ainda ele tem a sua representatividade através do seu esporte ainda, né? Que ele mora lá no Nordeste, no norte do estado. E a sua referência, como ele mesmo falou nos bastidores, ele agradece tudo ao esporte da vida dele. Cada um vai curtir a vida, vai decifrar aquilo que plantou, né, compadre? Não adianta, a gente tem que ter uma profissão, aquilo que gosta, porque triste é o cabo amanhecer o dia, não sabe o que faz da vida, que não aprendeu na dica de nada, né, compadre? A gente vai adiantar agora, vamos lá, compadre, não. Dentro de um papo bonito, engraçado, né, interessante, a história de Vandig, que está registrado aí. A hora que o cabo quiser assistir de novo aí, mandar para um amigo, tal e coisa, tá aí no Coité Cultura, a descrição lá no canal, para assistir a hora que quiser. Tá lá a entrevista de Compadre Nau, do Belmax, enfim, todas as nossas entrevistas tá no nosso canal à disposição. E nosso prazer é esse, né, da gente viver a vida. A gente vai papocar lá, Paraíba da Viola, filho do Água Serena. Paraíba, tu tira esse cigarro do bico, que tu não vai, essa fumaça aí não vai ficar muruim perto de tu, e nem vai ficar os meninos, nem as mulheres também, viu? Viu, Paraíba? Tira esse furuco desse cigarro aí. Para com essa pataquada aí, né, compadre? Não. A conversa é boa. E vamos agora, nós vamos papocar lá eu vou tomar um golinho de água aqui, vamos papocar lá pro açude da Pedra Branca. Ô, gente, faz pena. Um açude daquela magnitude tá seco, né? Tem só um cadinho de água que dá pros pardal beber, né? E 2 jumentas. Mais do que isso, 2 semanas não dá mais, né, gente? Muito bem, bora adiantar, filhinho. Se eu mostrar para vocês também aqui um videoclipe valorizando aqui o Natal de ontem, a boca da noite, o pessoal já chegando para ver ali, visitar as famílias. É só 1 minuto enquanto toma um gole de água. Da nossa autoria, bora Nil Santana, matar saudades. Até quando eu vou viver desse jeito, enganando meu pobre coração? Eu amo na verdade, já tem dono seu amor. Não tem jeito, não. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está meu grande amor, disfarçando pra seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor, fazer amor. É noite sem som,
você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar o carinho que eu te dou. Mas ele é teu dono, não dá pra esconder. Eu perdi você, o grande amor da minha vida. Nilmo Santana, sucesso da nossa alforia. Estamos na fila. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está teu grande amor, disfarçando pra seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor. Fazer amor. É noite sem sono, você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar um carinho que eu te dou. Eu vou dizer a coisa, né, compadre? Felicidade pra você também, compadre velho, viu, compadre Gico? Boa sorte para o senhor, Feliz Natal a todo mundo aí, né, compadre Gico? Para o senhor também, sua família, fardar, para pagar o que tiver, né, compadre? Pois é, compadre Gico, a gente pede a Deus que a gente tenhamos um final de ano aí, todo mundo em paz, né, compadre velho? Não precisa a gente pedir muita coisa demais não, senão a gente acaba pedindo coisa que não precisa. Aí Jesus, né, a gente fica triste porque às vezes tá bom e a gente tá achando que tá ruim, né? Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Pense que tem cachaceiro no mundo, né, compadre? É quem movimenta o mundo é o pessoal, isso aí, ó. Né, compadre? Não, pensa, o pessoal gosta de uma cervejinha, o tempo quente desse aí, né, compadre Jaime? Tu é doido, o cara que bebe. Eu bebo água gelada, bebo uns 10 garotos por semana, aí os meninos aí, ó, o ar livre, aí a ventania, os pardal foi dormir, né, um bocado de gente bonita, tem um bocado de gente feia também, né, tem um bocado de gente feia, e é assim mesmo, né, a vida é feita disso mesmo, a vida é feita dessas altas e baixas, a pessoa, o ser humano tem que se divertir também, procurar melhoria e tirar o estresse da vida, do trabalho, do dia a dia, senão também fica apocanhado. Esse negócio de pensar muito a vida, muita coisa demais, fica doido também, morre até antes do tempo, né? Bora adiantar, filho, né, compadre? Vamos adiantar aí, todos vocês aí, bora agora papocar lá pra realidade, né? Essa vida é assim mesmo, um lugar alegre, né, feliz, outro lugar, né, compadre Jaime? A gente, vamos agora lá pra mostrar a realidade, eu que já mostrei aqui agora há pouquinho aqui, compadre Jaime, um salgadeiro. Na Bahia, minha família. Aí, o padre Salgadeiro aqui, gente, tá lá no Goiás, mandou esse vídeo agora. Tá chovendo lá agora nesse exato momento. Que liga aqui a Rio Verde, Aparecida do Rio Doce. Hoje a pista tá de boa, sim. Feriado. Sim. Não tá tendo muito carro hoje. Veio eu e o galego aqui, meu amigo aqui, que nós veio tratar o gado aqui na outra fazenda do patrão. Tá aí, gente, meio mundo de soja que você está vendo. Plantio lindo. Muita soja linda aí, ó. Enquanto nossa Bahia, nossa região lá em Conceição do Coité, na Bahia, tá de seca. Manda aqui um abraço muito especial para o meu amigo Geraldo da banda Juventude Musical. Valeu. Tá aí mostrando pra gente, né? Esse é o poder, né, compadre Jaime? O padre Zé Carneiro chegou, Zé Carneiro, velho. Zé Carneiro, você não viu aí, Zé Carneiro? Você chegou atrasado. Você não viu, Zé Carneiro, o movimento do jogador de futebol, Zé Carneiro. Você era para ter vindo mais cedo, prestigiar aí a cidade, né, Zé? Como estava aí nesse momento do movimento da nossa cidade. E você ficou de assistir cedo o Coité Cultura. A gente mostrar para vocês aí essa bacanagem, o movimento da cidade aí, o pessoal comprando aí, vendendo picolé, sapato, né, vendendo geladinho, pipoca, tudo que podia se comprar ontem, comprou na véspera. Hoje você passa na rua uma hora dessa lá, vai lá para você ver como é que tá. Lotado de novo, parece que o povo não tem o que fazer. Olha o movimento daí tenso, né, um movimento bacana. O povo tá até educado, né, Chima? O povo tá até educado. E aí a gente registrou esse momento aí com o nosso drone virado Coscobeu aí, filmando a cidade, as imagens aí, HD, 390 graus aí, à direita para a esquerda, pessoal vendo a gente aí, que calçada bonita, povo comprando, não é fiado mais, o pessoal não compra fiado. E hoje me assustei com o dólar hoje foi para R$ 6,38 o nosso dólar, o nosso real. Para comprar um dólar hoje você tem que pagar R$ 6,38.
estão se falando em R$7 daqui pro final do ano. Gente, se isso acontecer, vai ser uma caristia do Coscobel, né? Mas o povo tá comprando assim mesmo, né? O pessoal aproveitando aí, vendendo sandália, picolé, geladinho, né? Eletrodoméstico, gasolina, rádio, vendendo aí chapéu de couro, abenido, colírio pros olhos, dia quente, vende um óculos de um sol quente, que o sol tá quente, viu, Gima? O pessoal aí... Agora, interessante que a gente não vê os homens direito, né, Gima? Rapaz, o negócio tá virado no Coscobel, né, compadre, velho? O dólar tá virado na conta serena, né, compadre, Chário? Tá virado a conta serena aí, rapaz. Compadre Marcelo, tá vendo a gente lá também, Marcelo de Juazeirinho, vendo lá o Coité Cultura, que deu a entrevista pra gente. O povo com o menino no meio da rua, mamadeira. Rapaz, o negócio foi bonito ontem, viu? Moto que são a conta serena também estacionada, o povo com capacete pendurado, menino, dentadura de velho caindo no meio da rua. Ontem foi um embaraço danado, né? Tinha um cara vendendo pipoca e outro com um monte de relógio na mão, não sabia ligeirinho aqui, Pra você também, meu Santana. Pra mim também? Também. Vale pra mim? Vale pra você. É cremosinho, é cremosinho. Vai pra rua, deseja um Feliz Natal pro povo aí? Que eles tenham um dia melhor do que ontem, porque na verdade isso aí a gente vê que tudo é comércio. Tudo é comércio. Mas só em pensar que Jesus deu a vida por todos nós, vamos louvar Ele e vamos agradecer. Acreditar. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo. Pronto, e aí, só? Um Feliz Natal para todo coiterense. Todo coiterense. A cidade está bastante movimentada hoje com essa véspera, né? Isso é bom. Comi o assunto ali, acabei esquecendo de intrudo pelo meio, mas a tristeza é maior. Gente, só tá faltando aí, né, compadre Jaime? Compadre Jaime, só tá faltando, compadre Jaime. Aqui na nossa região a chuva, velho. Aqui tá ruim. Tá dando piedade. Vocês vão ver a matéria agora. Eu só tô aqui tapeando 2 minutos e quando chega aqui o camarada lá, o vereador que teve mais a gente, ele disse: Ninho, na hora que eu chegar, só solta a matéria na hora que eu chegar, que eu quero me ver na televisão, né? E ele já tá, né? Daqui a pouquinho ele dá um ok aqui, mas eu tô mostrando pra vocês isso aí também, né, gente? A véspera do Natal é uma festa bonita. Pois, compadre Jaime, o negócio tá feio, Jaime. O negócio do dólar subir tanto assim, desde 94 o dólar não chegou a um valor tão alto. O governo federal está perdendo o pulso com esse negócio, está gastando demais, tem que ter um cuidado aí, ver se segura mais essa economia, porque quem vai pagar o pato é os pequenos, é a gente, né, os menininhos do cuscuz, do danoninho, através devagar aí, menino, essa avenida aí. Então quem vai pagar o pato é a gente. Segundo os investidores, já tem gente aí da Bolsa de Valores, já estão desistindo, né, já estão cascando fora. Aí, o dólar subiu no momento ruim, que é no final de ano, onde muitos empresários acabam desistindo de investimento, e aí pode afetar bastante aí a nossa economia. E a gente diz assim: não é comigo não, eu não tenho nada a ver com isso, mas é engano de cada um. Quem mais paga o preço é a gente mesmo, né, compadre Jaime? Você que é comerciante lá do ramo de material, né? Material de construção, não é isso? Construção civil, é isso mesmo. Material para construção lá em Salvador, você sabe como é que é a luta, né? Você às vezes compra aqui agora, vende a um cliente, daqui a pouco você vai repor, o negócio já pegou lá, e aí começa trocando gato por lebre. E aí, para esse pessoal, esses políticos aí, para eles não faz diferença, porque todo o dinheiro que eles pegam, investem nas ilhas deles, no dinheiro, tá nem aí que o país se lasca lá, né? Então, mas é isso mesmo. Vamos pensar que dias melhores podem vir, né? Dias melhores dias, como diz o cabo aí, né? Dias melhores dias, né, padre? Que foi, padre, que o senhor está aborrecido assim, né, Zacarias? Eu não tenho medo de nada. Zacarias está dizendo aqui que Zacarias tem essa conversa que ele disse que ele não tem medo de nada, né, Zacarias? Tem medo de nada, né? O negócio da conversa dele é essa. Bora, fala aí. Não tenho medo de nada. Não tem medo de nada. A verdade é essa. Sim. Eu não tenho medo de nada. Sim. A verdade é essa. Por que você não tem medo? Você não tem medo de nada. Você é tão valentão por quê? Você está vendo a situação dessa dizendo que não tem medo, filho do Coscobel, hein? A verdade é essa. Sim. Eu não tenho medo de nada. A verdade é essa. Você tá mentindo que eu sei. Tá mentindo mesmo. Você tá mentindo. Quem é que não tem medo, né, compadre? Você tá mentindo. Tá, pá, tem medo também. Quem tem tem medo, né, compadre Jaime? Mas fazer isso mesmo, né, Zacarias? Bora adiantar aí, deixa pra lá. A gente aí não tem muito aqui fazer.
Mas é como diz aí, ô compadre, velho, quem tá vendo a gente aqui, compadre Jaime, é compadre Miguel Dantas aí, ele também gosta da cultura. Ele assiste, ó compadre, eu assisto lá o Coité Cultura direto lá, vejo você botar o meu sambinha, que ele gosta do samba, né, da cultura, ele lá diz que só sai quando eu toco o sambinha dele, que eu já sei qual é o samba dele lá, do pessoal aí de Salgadalha e o pessoal de Barroca, né, compadre? Ele tá lá com a linha. Eu vou, daqui a pouquinho, voltar o samba dele, né, compadre Miguel? Ele também é filho de Jesus e as pessoas têm que agradar os que gostam dos que gostam, né? Mas é como diz o cara aqui, o cara lá de Tabuão da Serra. Que dias melhores. Para que melhores cada dia melhor, que vem as melhoras melhor. Para que melhores cada dia melhor, que vem as melhoras melhor ainda do que o que já tá. Do que no que tá. Que vem as melhoras melhor. Para melhorar. Mas não entendi nada que ele falou aí, né? Fazer o quê? Ele falou que uma cara de coisa. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Bora, Deus é mais. Deus é mais. Bora, compadre, sai do problema. Bora, vamos lá agora. Chegou já com o compadre velho, compadre Mazinho velho. Chegou, Mazinho. Bora, Mazinho, agora adiantar. Senão a gente vai perder o horário aí, o bicho vai pegar. Bora. Vamos descer lá pro açude, velho. Faz pena, mas faz parte da vida, né? Bora. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Pois é, meus amigos, estamos chegando aqui no açude da Pedra Branca, a pedido do meu amigo vereador eleito, Mazinho da Ambulância. Ninho, dê um pulinho lá para você ver. Estamos concluindo aí já a limpação lá do açude, as máquinas estão lá, fazendo o impossível lá para poder dar o grau. Eu, Ramsey, fui lá com a equipe, atendi aí com o pai Mazinho, e fui lá com a equipe para a gente registrar esse momento aí, né? E encontramos ainda as máquinas em funcionamento, mas podemos dizer que está em 80% já de andamento aí da limpagem aí do açude da Pedra Branca. Esse açude tem história em Coité. Ainda tem um cadinho de água, tem uns carocinhos, muito pouquinho, mas tem, né? Pela minha previsão aqui deve dar mais ou menos, deixa eu ver aqui, se eu dar uns 4 passos para frente aqui, deve dar mais ou menos uns 8 dias, 15 dias ou mais, talvez, né? Dá para ir quebrando um galho aí. As águas fizeram um trabalho bacana aí. Foi o que fizeram, limparam a parte traseira do açude aí. E aí fizeram lá uma sangria e a água voltou para lá, né, gente? E aí as águas voltou para lá, para a parte limpa. E agora vai esperar enxugar essa parte aqui. E para dar o grau aí. A gente sabe que a estiagem não é brincadeira, viu, gente? Tem já o açude de Juazeirinho também seco, precisando das máquinas limpar. Fizemos também uma matéria sobre isso lá. E aí estamos aqui no açude da Pedra Branca, né, pai Mazinho? Ele já bateu um dedo de pilera com a gente aí, já registramos também a presença dele aí. Ele um pouco preocupado com essa comunidade, né, que é a região dele aí. É isso aí, gente. Esse é açude da Pedra Branca. Aqui tá vizinho a roça aqui do Delvando Carneiro, né? Aquele finalzinho de roça ali das Aguadas já é terra do pessoal aí de Delvando Carneiro, ex-prefeito, né, falecido. Estamos registrando isso aqui e mostrar para vocês a tristeza que é, né? Infelizmente a seca é isso aí. É bastante triste, faz parte do ecossistema, ninguém pode dar jeito. Né, só o dono do mundo mesmo aí. Tem essas duas partes aqui, né? Essa parte aqui ao lado direito, o lado esquerdo já tá limpo. Agora tá aqui, tem uns pescadorzinhos aqui ainda, né? Tem essa parte aqui que a água tá enxugando pro outro lado para ver se consegue limpar antes de chover, né? Tô dizendo antes de chover porque a gente não sabe quando é que a chuva vem, mas vai vir, né? Aqui, essa parte aqui ficou jóia, ó. A água veio pro lado de cá, depois que as máquinas limpou isso aí. E dando um grau aí. Aí o padre Mazinho já agradeceu aí ao prefeito Marcelo, ao pessoal da infraestrutura. Essa água ficou limpinha, né? Porque ela tá ligado que teve aí, ó. Esse córrego aqui, ó, foi limpo. As máquinas, depois que limpou essa parte, soltou e ela veio pra cá. E aí deu grau. O grau da radiola. E nesse coração de muita chuva. Será que vai vir? Vai vir, né, compadre? A chuvinha vai vir. Valeu, Mazinho. A gente fala que olha o tamanho, gente, o tamanho desse açude, né? Não é pequeno não, isso aqui cheio d'água é um mar de água. É uma bacia bem considerável, né? É enorme, muito, muito grande mesmo. Então,
Aí, mas eu joguei meus búzios aí, meus búzios tá dizendo que só depois do dia 20, viu? Não vou dizer o mês, porque se eu dizer o mês, ele vai errar. Gente, vamos sorrir, né? Olha que água bacana aí, pessoal, tá vendo? A aguinha, ela é 90%, segundo o Mazinho, ela é 90% potável, né? Doce. Ela tem só uma travinha. A prova tá que se ela fosse saloba, essa vegetaçãozinha de capim aí não tava sob as margens da água aí, beleza? Isso aí, a gente veio concluir esse bate-papo, agradecer aí a compadre Mazinho pelo convite, a gente do Coité Cultura quer estar presente, mostrando essa realidade. É a realidade da vida isso aí, né? Quem achar que a vida não tem essas realidades, vá para Marte, né? É Marte. Tem um menino aqui tentando pescar, pegar umas piabinhas, aproveitar. Aí, ó. Aí, pegue, menino, pegue. Se der certo. Fuja, peixinho, fuja. Que eles querem lhe lascar na brasa. Pois é, pessoal, tá vendo que a água veio quase toda lá para cá, né? Escorreu para cá. A parte funda, e aí agora eles vão começar. Segundo eu, que fui formado em engenharia de barro, vai esperar enxugar aí. Segunda-feira, hoje é sexta-feira, eles vão dar um grau aí, vai puxando, essa água vai vindo até a trovoada chegar. É isso aí, mundo velho. Esse açude famoso, açude da Pedra Branca. Tem história aí nesse açude, muita história, e é assim mesmo, né? E a gente sabe que sempre houve seca, né? Sempre houve estiagem, e com agora não é diferente. Beleza mesmo? Beleza. Só que olha o céu como tá aí, ó. Não tá muito bonito não, viu? Essas nuvens soltas assim. É nuvem de malandragem, né? A hora que Jesus quiser, cai trovoada. Vamos embora, Coité Cultura. Meus amigos do Coité Cultura, tô aqui no açude da Pedra Branca, encontrei aqui o meu amigo Mazinho. Eleito agora, vai tomar posse, mas está aqui preocupado na sua área aqui, e está aqui, vai dizer pra gente a sua satisfação de estar aqui, visitando aqui o açude que está quase seco. Bom dia aí, pai Mazinho, a sua satisfação aí, meu amigo? Bom dia, meu amigo Ninho, bom dia a todos do Coité Cultura. Ô Ninho, satisfação imensa, Ninho, ver uma aguada limpa, bem organizada, um trabalho bem feito. Só agradecer ao prefeito Marcelo, o chefe das máquinas, Saulo, e a região está toda satisfeita. O pessoal sempre me mandando mensagem, agradecendo o trabalho, porque é de suma importância, né, Ninho? A chuva está chegando. Tá chegando, né, Márcio? E uma aguada limpa esperando é muito importante. Tem um restinho de água ainda, né, Mazinho? Dá para aproveitar ainda, né? Graças a Deus ainda temos aí uma quantidade boa de água, mas Deus vai mandar muito mais para que a gente possa ver isso aqui cheio em breve. Ô, Mazinho, aqui dá para dizer que foi limpo aqui uns 70%? Em média de 80% já está limpo, né? E o resto é através da água que tem, a gente não pode estar fazendo muita exigência nesse caso, porque tem muita água aí. Não vai perder a água, né? Com certeza. Então tá um trabalho muito bem feito. Só agradecer ao prefeito Marcelo, a Saulo, que vem fazendo um trabalho muito excelente aí na nossa região. E a região de Cachorrinha agradece. A região de Cachorrinha agradece. E você está preparado para o dia 1º aí botar o paletó e se segura que o povo vai cobrar de Mazinho. E você que tá sempre no meio do pessoal aí do futebol, das brincadeiras. E tem que ser assim, né, Mazinho? Ô Ninho, Ninho, é satisfação imensa a partir do dia 1º cuidar do povo, andar, ver as demandas, tá passando para o pessoal. Levar o prefeito às necessidades, né, Mazinho? Com certeza, vou estar levando demanda porque eu sou do campo, sou da roça e gosto de estar no meio do povo, então não tenha dúvida, Ninho, que a partir do dia 1º vou estar levando demanda, vou dar trabalho ao homem nesse quesito. Muito bem, Mazinho, para finalizar, então você está feliz aqui por o açude 80% quase limpo. Aproveita e manda aí um desejo, um Feliz Natal, um Ano Novo para os seus amigos, seus eleitores, enfim, sua região e a nossa cidade aí. Com certeza, aproveito o espaço, o momento, e mando aqui um Feliz Natal, próspero Ano Novo para cada um da nossa coiteense, cada um amigo que votou com o Mazinho da ambulância, quem não votou também, familiares, que Deus abençoe a cada um, dê um ano novo cheio de paz e saúde. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem
Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrerem seus animais. Pois é, vou cascar fora, mora-se embora, vou-se embora, já fez o que tinha de ser feito. Agora eu vou descambar aí, né, aqui é a estrada vicinais aqui, para dar acesso ao açude. Aqui, você já sai direto aqui na BA. Não é tão longe, fácil de você vir. Mas espere chover, que não, como está agora, não só tem lá urubu e 2 pescadorzinhos e uma gata parida, viu? Pois é, meus amigos, obrigado aí, Mazinho, pessoal que nos assiste, a situação que está aí nossa estiagem. Então, não tem muito o que fazer, vou descambar aqui com minha motocross, né? Vazar enquanto é tempo, antes que escureça. E tá aí, registrando cada um ponto desse município, a gente mostrando aí. As paisagens até bonitas, né, pessoal? Até bacaninha, assim. O nosso sertão é bonito demais da conta, né? Apesar de estar seco, mas dá para interter as imagens dos olhos ocular. O que me deixa eu triste é ver o Nordeste assim, com essa seca comprida e esse verão sem fim. As águas ficando poucas, nos pastos não tem capim, as vacas ficando magras e os bois chochando cupim. O canto dos passarinhos você escuta e não vê, um azulão de alecrim, nem uma pega sofrer, nem um canto de um cancão, nem nambo, nem zabelê, que essas crianças de hoje vão morrer sem conhecer. O Nordeste pegou sofrer depois das águas encanadas, as mulheres ligam as torneiras para modo de ver perder água. E quando os homens reclamam, elas dizem a gente é quem paga. Quando pegar farta água, eu vou ver se elas são valentes, não achar para tomar banho, nem sequer escovar dente. É aí que eu vou mostrar quem é mais inteligente. O dia todo é quente e a madrugada resfria, a boca da noite venta que até avião desvia. E eu nunca vi tanta seca nesse sertão da Bahia. Quem estudou muitos dias vem falar da previsão, no dia que diz que chove, não cai um pingo no chão. Isso é coisa do destino, quem fala é Zé de Anedino, que tem Deus no coração. Gente, esse ano me deu um abuso desse Papai Noel. Eu não estou mais suportando aquele velho. Não tem nada a ver, nada. Zé João, ô compadre velho, você tá aí. O padre se retou, o padre tá retado, cadê ele? O padre se retou, né velho? Se retou porque disse que se retou com o Papai Noel aí, enganando os meninos aí, né, compadre? Bora, padre, fala a verdade, viu, padre? Fala a verdade por Nossa Senhora, porque não pode ser assim, né? Você tá mentindo que eu sei. Não, ele que achou ruim, não foi eu não. Gente, esse ano me deu um abuso desse Papai Noel. Eu não estou mais suportando aquele velho. Não tem nada a ver, nada. Mas essa sociedade imunda trocou o personagem, tirou de cena o aniversariante e botou um velho de barba branca com um saco nas costas e duvida da realidade do Natal e transformou num símbolo de dinheiro, de compra, de os besta. Não! Natal não é Papai Noel, diga pro seu filho. Diga para ele, não é, meu filho. Natal é o nascimento do Filho de Deus. Não leve seu filho para shopping, a chegada do Papai Noel. Não leve. Para aquele seu filho não crescer achando que o Natal é a chegada daquele velho que não tem nada a ver com nada, a não ser com o desejo de venda, de compra. Nada a ver. Nada. Tiremos nossos olhos daquele velho e coloquemos numa criança inocente que nasce para nos dizer amai. Ele tá certo, viu? Viu, Zé João? Ele tá certo. O padre tá errado, não. Mas ninguém muda a história do mundo com essas pataquadas aí, né, Sandoval?
Ninguém muda aí essa história aí. Na verdade, o pessoal tem engana as crianças com esse Papai Noel, esse febredinho. Um aço, rapaz. O pato tá certo. O símbolo do Natal é o menino Jesus. Você não vê. Era para simbolizar o menino Jesus, né, compadre, velho? Tá correto, né, compadre Jaime? Tá correto, viu, Sandoval? O padre, ele tá virado com os cobel aí. E que bom, gente, que bom. A gente vê hoje os padres se preocupando um pouquinho com a sociedade, muitas coisas que dentro da política, dentro desse mundo comercializado, com relação ao cristianismo, os padres vêm virados. Eu estou tirando o chapéu pro padre, vou tirar o meu aqui e vou botar de novo, porque minha testa tá feia, mas ele tá correto, ele se retou. Esse ano me deu um abuso desse Papai Noel. Aí ele se retou, não foi, compadre Jaime? Se retou. Eu não tô mais suportando aquele velho. Não tem nada a ver. Ele chamou o Papai Noel de rei, né? Eu, naquele tempo da pobreza lá, eu deitava doido, botava a sandalinha no pé da cama. Tinha um negócio aí, bota aí, meu filho, a sandalinha aí no pé da cama aí, que é pra amanhã, ver se amanhã o Papai Noel bota, né? Quando amanhecer o dia, aparece o Papai Noel aí, né, compadre? Compadre, mas que nada, eu botava minha sandalinha, limpava a bichinha, no outro dia amanhecia gostando de nada, né? A gente, no meu tempo, uma pobreza que fedia a macaco velho. No meu tempo, uma criança para ganhar um presente precisava de vir um tio do exterior, trazer aquele fusquinha de plástico assim para um tio, porque os pais da gente, naquele tempo, as famílias, não era só eu não, nós fazíamos uns cartaventos de folha de dincó, ou uns carrinhos velhos com roda de borracha, de sandália, e saía virado o veneno, puxando uma pedra em cima, sai da frente, e agora vai todo mundo, e um na frente e os outros atrás, e o pau quebrava, dentro da estrada o poeirão cobria. Esse era o nosso Natal, era. E um menininho na frente arrumava aquela lata de sardinha, e botava um arame pelo meio, encarrava uma nas outras. Não tem negócio desse Natal. Hoje é essa festividade toda, essa falsidade desgraçada, tanta boemia, e os meninos tudo criado com danoninho. E é por isso que o padre tá rinado com essas conversas aí, essa nojenteza aí, né, pai? Pois é, pessoal, é assim mesmo, né? Esse ano me deu um abuso desse Papai Noel. Eu não tô mais suportando aquele velho. Não tem nada a ver, nada. Mas essa sociedade imunda trocou o personagem, tirou de cena o aniversariante e botou um velho de barba branca com um saco nas costas e duvida da realidade do Natal e transformou num símbolo de dinheiro, de compra, de seus besta. Não! Natal não é Papai Noel, diga pro seu filho. Vocês estão vendo aí, né? Aí, simbolizando aí o Natal, né? Aí, ó, aqui, que coisa bonita. É bonito o momento, né? Esse é um momento bonito aí, tal, essa neve aí, proporção de tanta maravilha. E Papai Noel, tudo que tem lugar. Você vê algum simbolizando aí o menino Jesus em algum lugar aí? Você não vê. Você só vê Papai Noel e esses anjinhos voando pra lá e pra cá, menino igual rato aí no meio do povo aí, se divertindo. É bacana, não é obrigado a esses meninos viver o que a gente viveu, né? Mas aí assim o que acontece? A realidade que o padre está falando, que era para simbolizar mais o menino Jesus, mas a idolatria da vida, o comércio é assim, ninguém vai dar jeito. Que bom que tá vindo de um padre, né? Tá, porque se viesse de um pastor, talvez a crítica não prestasse. Mas vindo de um padre tem mais católico no mundo também, né? A gente vê aí esse símbolo que é o Natal. O Natal é realmente uma festa bonita. É uma festa que a gente pode dizer que ela é cristianismo e ao mesmo tempo familiar. O bonito é isso aí, né? O bonito que é uma festa que ajunta as famílias, faz essa união um pouquinho, apesar de ter falsidade, mas é a única festa que simboliza. Mas o que o padre está falando aí é que o pessoal idolatra mais o Papai Noel, que ninguém sabe onde furunca esse velho veio, né? Veio lá da Grécia, né? Que era um cara famoso lá,
E ele entrou nessa confusão aí, ficou por isso até hoje, né? E o povo mudou. O que foi, comadre? Passa o ano todinho infernizando a vida do povo, levantando falso, aí no final do ano vem desejando paz e amor. Toma aqui, ó, esse óleo de peroba pra tu passar nessa tua cara de pau. Ai, pra lá com tuas falsidades, murrinha. Murrinha, comadinha, Não, mas tem o que se aproveita ainda, né? Bom, pessoal, nós viemos aí o nosso amigo Vandic bater um papo com a gente, uma entrevista especial, top de linha, né? Deu audiência total ao nosso Coité Cultura. Obrigado, Vandic. Já está chegando lá na Amazônia. Ele que está lá no Parazão, lá em Paraupebas, pegou o avião na madrugada de ontem para hoje, mas a gente conseguiu essa entrevista com o nosso amigo Vandic, está registrado aí. Teve também a matéria aí do centro da cidade, do movimento da cidade. A gente que chegou junto aí, a gente é trabalhador, nós não tem dinheiro, agora quando é para trabalhar, vai, né? A gente também essa matéria aí do açude lá da Pedra Branca, é isso, a gente vai levando a vida para que dias melhores, para melhorar mais coisas. Para que melhores, cada dia melhor, que venha as melhoras melhor ainda do que o que já está. No que está, que venha as melhoras melhor, para melhorar. Ele quer que melhore na tora, né? Pois é, compadre Zacarias. Naquele tempo a gente fazia umas rodeirinhas de emburana, aqueles caras que eram mais caprichados, e a gente furava com espeto quente, na brasa, que era para não lascar a emburaninha, aquela rodinha bem feitinha, né, compadre Bundim? Era para não lascar ali aqueles pneuzinhos, e nós saímos virados um furungo. E os outros tá enrabando, correndo, nós corria. Rodava até a boca da noite, todo empoeirado, sujo, um cação velho fuleiro. Nós tínhamos uns cação chamado Universal. Ele não tinha lado nem tamanho. E costumava os meninos maiores vestir os cação mais curtos, né, John Fernandes? Os mais curtos. E os meninos mais menor vestiam o caçãozão mais folgadão. Saia parecendo umas tuberculosas, como diz a véia do circo aí, né, compadre? Tá coisa que eu vejo. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Ei, Dom Fernando, tá bom o programa hoje, né, Dom Fernando? Aí, o compadre Mundinho do Lamba Rocha chegou, Biudinho, já chegou no finalzinho do programa aí, mas tá valendo, né, a audiência de vocês. Né, compadre, gostou, compadre John Fernandes? John Fernandes, velho, aí dele é de Valente, né, John Fernandes? Um cantor da Coisa Serena aí, John Fernandes. Se eu não tiver enganado, né, John Fernandes? Um cantor de Arrocha, velho, virado com os cobelos. Pensa um caba, velho, pra frente, virado. Vem pra casa, febre. Pra casa, André. Sim. Uma hora desse o tempo mudando pra chover, riscar de pegar uma pneumonia. Vem. Pra casa, André. Uma hora desse o tempo mudando pra chover, riscar de pegar uma pneumonia. Era assim que nós vivíamos, dentro da lama, dessa lama aí, chovendo e nós dentro, com uns pinhão, com gude, aquela tropa de menino. E as mães, mas os pais nem ligavam, né? Via seus filhos ali brincando. Hoje é uns meninos velhos, com o celular na mão, que não tira um minuto do celular da mão. E as crianças não servem pra nada, não pega AM. Né, compadre? Não pega AM. Vem pra casa, Andrei, né? Vem pra casa, que é melhor vir pra casa, né? Uma hora desse pra casa, André. Uma hora desse o tempo mudando pra chover, riscar de pegar uma pneumonia. Sim, mano, Ao vivo, Nil Santana, matando saudades. Oh, paixão. Quem tem seu amor desplante, que gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mas tem vontade de ver. Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem querer. A saudade
cadê o Pitu Cilina, comadre Nesita? Antes de mais nada aqui, se eu mandar aqui um alô aqui pra comadre Janinho. Janinho é compadre Janinho, né, compadre John Fernandes? Janinho, receba aí um alô, um abraço de compadre John Fernandes, ele que é um caba velho, vai dar um velho feio, mas é um caba bom, né? Você tá mentindo que eu sei. Não, ele pediu pra eu mandar. Você tá mentindo. Ele mandou eu mandar um alô. Você tá mentindo. É difícil, né, compadre? John Fernandes é um cara bonito. Aí é feio, eu conheço. É homem do bucho grande, não? Não. É, boa noite, indo do bucho grande. É, desgrila. Diga ele que veio-se embora que o jaco dele se soltou. Deu a furunca Tô hoje. dizendo, sai daí! Eita, Jesus. Não tenho medo de nada. Nem eu tenho, né? A verdade é essa. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. É, compadre, muito bem. A verdade é essa. É, bora. É, meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Bora adiantar. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Pois é, pessoal, vamos danando pra lá, adiantando. Quem é esse aqui? Deixa eu ver quem é esse menino aqui. De Seresta com o Mundinho dos Aqui é Teclados. Mundinho do Lamba Rocha. Mundinho do Lamba Rocha. Bora, Mundinho, canta aí. Cada sorriso numa forma, lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Dancinha plumada, não é de suave, é de suave. Eu vou tocar ainda seu menino daqui pra fechar o programa aqui, né? Vou botar aí o cabinho aí pra cantar um cadinho lá da Fortaleza. Fortaleza, Sacadaia, né, compadre Disso? Compadre Disso, tá lá vendo a gente. Cadê ele? Canta aqui, menininho de Jesus. Bora, febrento, velho. Veio a noite do meu quarto, ela vai subir. Ouço o passo da escada, vejo a porta ali. Uma caixa de vodka e um lençol azul. Hoje a gente chega e o seu corpo. Menina, vem ver, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Vem a noite no meu carro, vem me entorpecer, Aí é o Coscobelzinho do menino que Paradiso virado, já tá começando, né, que Paradiso? Nós tá estudando lá junto com o Porfírio lá, aí um dia desse ele já tá fazendo um showzinho aí no bar do pai aí, as meninas tudo de zóia, as meninas tudo. Menino novo, cabelo pintado, todo empocalhado, né, compadre? E as meninas ficam tudo olhando pra criatura. E aquele ali é meu, né? Você tá mentindo que eu sei. Não é mentira, não. Você tá mentindo. É, as meninas querem. Toca gaiteiro! Toca gaiteiro! Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos,
Foi maior de paixão que mamãe teve 11 filhos, mas papai, fora a hora extra, esse feriado, né, meu amigo? Feliz Natal pra todo mundo também aí por cá, né, compadre Jaime veio aí, compadre Alberto, né? Meu amigo, que esse Natal seja de muito sucesso pra você. Tá bom, valeu, compadre Jaime, uma boa sorte pra você aí, não se bate nos caminhos da vida. Compadre Zacarias, compadre Ninho, já fiz o cuscuz do café aqui na cozinha do caminhão, tá na estrada, compadre Zacarias. Ô, Coscobeio, né, compadre Zacarias? Tá longe, mas é assim mesmo, né? Depois fica perto de novo, né, compadre velho? Bora fechar o Coité Cultura, gente, vamos fechar. Essa dancinha é aprumada, né? Uma dança que pode chegar a qualquer coisa, um acordo de um casamento, né? Com esse garra-garra pra aqui, né, compadre Jaime? Compadre Alberto, que vai pra um canto pra outro, né, compadre Nesita? Bora descambar, vamos fechar o Coité Cultura. Nil Santana, vamos descambar. E agora só sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos aí. E não reclame não, viu? Não reclame não, que você não é essas Coca-Cola todas pra estar pedindo muita coisa a Jesus, que Jesus não é menino besta não, né, compadre? Não reclame não, desde conversa, né? Boa noite, indo bucho grande. Desse bucho grande. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Até sexta-feira, povo bom. Bora, Nil Santana, cadê o febrento da moça? Cadê nossa autoria? Bora, Nil Santana, matar saudades. Até quando eu vou viver desse jeito, enganando meu pobre coração? Eu amo na verdade, já tem dono seu amor. Não tem jeito não. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está meu grande amor, disfarçando pra seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor, fazer amor. É noite sem sono, você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar o carinho que eu te dou. Mas ele é teu dono, não dá pra esconder. Eu perdi você, o grande amor da minha vida. Nil Santana, sucesso da nossa alforria. Estamos na fila. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está teu grande amor, disfarçando pra seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor, fazer amor. É noite sem sono, você se entrega,